Eu sou de um tempo que teve uma tal de construção de Tucuruí, Itaipu, e a gente era galinho de briga com 23 e 24 anos, e eu me tornei gerente de relações sindicais sem o menor conhecimento. Faculdades de Direito não te ensinam, pelo menos até no meu tempo, não ensinavam você para prevenção, para mecanismos de diálogo e de conversa, te ensina para briga. Não é? E eu fui aprender a duras penas que a solução de conflito ela parte de você ouvir as pessoas. Eu ouvi a manhã inteira aqui falar sobre diálogo, eu vi muito pouco sobre escuta. Diálogo não é falar. Nós das empresas estamos acostumados a chamar as pessoas para reunião e a gente fala. E a gente tem que aprender a ouvir. Para depois fazer o quê? Falar? Não. Para a gente se certificar se a gente entendeu. Para depois a gente falar? Não. Para a gente ver se o outro entendeu exatamente. E na terceira oportunidade, talvez, a começar a falar. Nós não estávamos acostumados, ou não estamos acostumados com uma sociedade extremamente presente, participante, está começando no Brasil, mas para o nível que a gente estava acostumado a fazer as coisas, não dá satisfação para absolutamente ninguém. Né? Eu estou falando das 15 empresas onde eu trabalhei, né? Não na empresa de vocês. Então, a gente não estava acostumado a dar satisfação, e hoje você fica sabendo das coisas através dos canais de comunicação da sociedade, naquilo que acontece na sua planta. Essa é a realidade. Né? Mas a gente está estruturado aqui numa questão que ela é piramidal, tem hierarquia. Então, tem 3 princípios básicos. Você é chamado para aderir os valores, você não é chamado para discutir valores ou para contratar valores. Até hoje eu não vi isso. Você é chamado para aderir. No primeiro dia você assina 20 folhas, que você não sabe exatamente do que é. Você é convidado para entrar num sistema de controle, controle e obediência, e onde a questão principal é desempenho. Esses são os 3 pilares básicos, e por isso que a gente talvez reclame tanto da tal geração Y que não fica nas empresas, porque eu não vejo que interesse que tem ficar num sistema desse, né? Onde você tem que aderir, onde você tem que obedecer, e que o mais importante é desempenho. Né? E os 2 pilares básicos disso daí, o gerente executivo do Nietzsche fez um artigo muito interessante sobre isso, é a cultura que nós temos hoje do short term. Né? Ele fez um artigo escrito short termismo. Né? O título não é exatamente esse, mas ele aborda isso com muita competência. Ou seja, a gente tem que fazer tudo dentro de um curto prazo. Eu discutia com o Geraldo Luiz, que está aí, que também é outro exímio negociador, sobre a história. No artigo, o Regi fala sobre um CEO mundial da Unilever que está dizendo, olha, acabou essa história de apresentar resultados por trimestre, agora é anual. Né? Mas a realidade que a gente tem, eu venho de uma realidade que a gente mata o leão a cada 3 meses, e a gente estava discutindo de negócios e de empresas que têm metas diárias. Quem trabalha em banco sabe disso, quem trabalha em call center sabe disso. A gente tem que fechar a meta todo dia. Então, a gente tem uma premência de curto prazo, tudo é muito curto prazo. A gente não tem tempo hoje nas organizações para diálogo. A nossa preocupação, nós estamos dentro dessa bolha, eu poderia falar o que cada um desses grupos aqui estão fazendo, se você colocar lá do analista para cima, nós vivemos hoje a tal da indisponibilidade psicológica. Hoje o louvor, a devoção ao trabalho é uma coisa socialmente aceita, tanto que o termo workaholic não é um termo ruim hoje quando você vai contratar um executivo. É legal você ficar 10 horas direto, é legal você voltar de um giro de países ou de cidades, voltar para o trabalho, não voltar para a empresa. Né? Isso é valor, é legal. Não é? Isso faz parte da vida que a gente leva. E dentro dessa estrutura, com uma pressão tremenda dessa aqui, é evidente que vão acontecer abusos. É natural. Se o conflito é natural na relação humana, isso fica num tamanho muito grande. Por quê? Porque o curto prazo te leva a fazer coisas inacreditáveis. Eu posso falar por mim mesmo, no meu estilo de gerência, porque se você tem que bater uma meta, eu não sei se vocês sabem, os que estão aqui, empresas sabem disso, as metas agora são lançadas de janeiro para fevereiro, janeiro é um mês morto, e você tem que fechar as metas, principalmente para quem recebe bônus. O Nicolino está baixando a cabeça aqui, concordando comigo. A gente tem que fechar as metas em outubro. Então, você tem um ano, uma meta anual de 12 meses, que, na verdade, é 7,5, porque você tem que fechar em 7,5 as suas metas. Cara, fechar a meta, 5, 6 metas em 7 meses, você vai matar todo mundo que tem pelo caminho. A sua capacidade, a sua disponibilidade para diálogo vai ser baixíssima.
Num sistema que é hierárquico, para você criar mecanismo para conversar, é muito complicado, né? Então, esse é o... Então, terminando a minha apresentação, eu nem bem comecei, mas terminando a minha apresentação, eu defendo o seguinte: eu defendo que é super importante você ter a ouvidoria, mas eu não acredito na ouvidoria destacada de um sistema de mediação, diálogo e construção de consenso. Nós temos que parar com a história de votar pela maioria. Nós temos que aprender a criar consenso. Criar consenso precisa ter tempo. O Meirelles falou isso aqui quando fez a apresentação dele. Eu falei, fica para o período da tarde que nós vamos depois deixar de fazer terapia. Um dia, pelo menos, porque a gente vai botar para fora a nossa ansiedade, porque tudo é curto prazo. E diálogo e conversa você não faz em 3 minutos.